Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao Engenharia Trivial, seu canal de matemática no YouTube. E hoje, galera, eu estou fazendo um vídeo, na verdade, demonstrando, na verdade, analisando uma simplificação que um outro professor na internet fez de uma equação que ele chama de equação do amor. E eu estarei demonstrando por que a simplificação dele nessa equação está errada, tá? Professor, por que isso é importante? Isso é importante porque faz a gente revisar alguns conceitos acerca de simplificações de expressões algébricas. Então vamos entender aqui, ó. Eu tenho aqui essa equação irracional e eu elevo os dois lados ao quadrado. Professor, por que a gente eleva os dois lados ao quadrado nessa equação? Porque aí, ó, eu posso cancelar essa raiz com esse quadrado e aí sobra para mim ax mais TE sobre MO igual a ao quadrado. E aqui que está o erro. O que o professor faz no vídeo dele? Simplifica esse quadrado com esse A. E agora eu vou revisar com vocês vários conceitos acerca de simplificações e demonstrar por que essa simplificação está errada. Então o que a gente aprende lá? A gente aprende, por exemplo, ó, que se eu tivesse, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, ó. Lá em álgebra, eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. Professor, por que esse cancelamento aí é válido? Tá? Isso aqui tem nos livros. Por que esse cancelamento é válido? Esse cancelamento é válido porque o que acontece? Se eu fizesse a distributiva aqui, ó, o que eu teria? Eu teria AX, deixa eu chegar aqui pro canto, mais A que multiplica TE, tá? Esse A multiplica X sobre esse A aqui. E aí, eu posso escrever isso aqui assim, como sendo AX sobre A mais ATE, deixa eu até colocar aqui que isso aqui está multiplicando, sobre A. E aí eu poderia cancelar isso aqui com isso aqui e cancelar isso aqui com isso aqui. Daria A mais TE, que seria justamente a resposta aqui que eu teria quando eu fizesse essa simplificação. Deixa eu até colocar aqui, ó. Seria justamente essa resposta que eu teria. Professor, por que isso aqui é válido? A gente tem que lembrar que numa soma de frações, ó, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então isso aqui é o mesmo que isso aqui, ok? Então por isso que isso aí é válido, ok? Agora vamos notar que... Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse algo... A questão do professor, desculpa, eu desfocou um pouco. A questão do professor estivesse escrita dessa forma aqui no numerador, o numerador aqui, deixa eu até voltar aqui para a questão. Se no numerador que está aqui, que aqui é um numerador e aqui é outro numerador aqui. Se no numerador desse problema tivesse escrito dessa forma aqui, aí sim eu poderia fazer esse cancelamento. Professor, e por que nesse caso aí o senhor poderia fazer esse cancelamento? O senhor poderia fazer esse cancelamento? Eu poderia fazer esse cancelamento justamente por quê? Porque o que está acontecendo aqui na verdade? Eu vou até reescrever aqui para vocês. O que está acontecendo na verdade não é que eu estou cancelando esse A com esse quadrado. O que está acontecendo é que na verdade eu estou dividindo esse lado aqui por A e esse lado aqui por A. Aí, esse A com esse A pode ser cancelado e esse A com esse quadrado pode ser cancelado. Sobrando para mim, x mais TE igual a A, que é justamente o que aconteceria aqui. Agora perceba que esse cancelamento aqui é válido justamente por causa dessa demonstração aqui que eu mostrei para vocês. Mas se estivesse escrito desse jeito aqui, esse cancelamento seria válido. Eu posso cancelar isso aqui com isso aqui, justamente por causa dessa demonstração que eu fiz aqui para vocês. Agora vamos voltar para a equação aqui do professor novamente. Por acaso aqui, o numerador aqui, ó, dessa fração que ele está fazendo essa simplificação com esse A ao quadrado, tá parecido com isso aqui que a gente viu que é válido? Ó, eu posso fazer essa simplificação aqui justamente porque eu tenho um A em evidência, que está multiplicando aqui um parêntese, e eu tenho um A aqui ao quadrado. Eu posso fazer essa simplificação, porque se eu dividir os dois lados por A, vai acontecer justamente
esse primeiro tipo de simplificação aqui para vocês que eu demonstrei que é válido. Então, se tivesse escrito dessa forma aqui, ó, tivesse escrito dessa forma, seria válido. Então, professor, como é que isso aqui seria válido de verdade? Vamos adaptar aqui de novo. Se isso aqui tivesse desse jeito aqui, ó. Se tivesse desse jeito aqui, eu poderia muito bem simplificar isso aqui com isso aqui, tá? Então, seria válido porque eu tenho um A aqui em evidência e eu tenho um A ao quadrado aqui do outro lado. Então, eu poderia sim simplificar isso aí dessa forma, tá? Então, essa simplificação poderia ocorrer justamente porque nos livros ensinam pra gente que essas simplificações podem ocorrer e, na verdade, quando eu simplifico isso aqui com isso aqui, na verdade, está ocorrendo algo bem parecido com isso aqui que eu demonstrei para vocês que é válido. Então, por isso que seria válido. Agora, essa simplificação que ele usou no problema dele aí está errada, tá? Isso não existe na matemática, está totalmente errado. Professor, e agora? Como é que seria a forma correta disso aí então? Como é que eu conseguiria resolver essa equação? Ó, na verdade aquela equação está errada, tá? Não tem como a gente resolver. Mas se a equação estivesse escrita assim, dessa forma aqui, aí sim ela seria passível de resolução. Porque, vamos lá, vamos entender aqui agora. Eu elevo os dois lados ao quadrado. E aí cancelo isso aqui com a raiz. Então eu teria que ax mais ATE sobre MO é igual a A ao quadrado. E agora o que eu posso fazer? Eu coloco esse A em evidência, sobra para mim x mais TE sobre MO igual a A ao quadrado. E agora sim, ó, como eu demonstrei para vocês, quando eu tenho um A em evidência e eu tenho um A ao quadrado aqui, eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. E sobra para mim x mais TE sobre MO é igual a A. E aí, o que acontece? Eu passo esse MO que está aqui dividindo para o outro lado multiplicando. Então fica que x é igual a MO mais TE. Eu esqueci desse TE aqui, galera. Desculpa. Tinha um TE aqui, mas a ordem não influencia. E aí, esse TE que estava aqui positivo passa para cá negativo. Então agora sim a gente consegue reescrever a equação irracional do amor fazendo as simplificações da forma correta. Então isso aqui seria a equação irracional do amor feita de forma correta, não fazendo simplificações de forma errada, apelonas, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu, eu pelo menos tentei demonstrar para vocês ali de onde que vem algumas propriedades de quando nós estamos simplificando expressões algébricas, demonstrando um erro aí de coisas de internet, tá? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.